Quem tem 90 anos de história no Brasil tem bagagem suficiente para se conectar ao futuro. No mês em que comemoramos os 90 anos de caminhada no Brasil, queremos ressaltar o que conecta a nossa missão ao futuro. Paulinas, 90 anos de Brasil, inovando sempre, conectadas com o futuro. Olá, boa noite. Eu sou a irmã Dilce, da Congregação das Irmãs Paulinas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, nesta noite, com uma proposta muito bonita, que o Padre Danilo, a irmã Penha Carpanedo e a Rede Celebra e Paulinas têm a oferecer a você, nesta noite, em preparação ao Natal do Senhor. Esse tempo do Advento é um tempo importante, é um tempo forte e um tempo que nos convida a reavivar a nossa esperança, essa expectativa bonita da vinda do Senhor, do nascimento de Jesus em nossos corações, em nossa vida, em nossa família. Nós organizamos estes 2 encontros, hoje e amanhã, com muito carinho. E eu tenho assim, a alegria de poder dizer a você que está aí já nos acompanhando, que ter o Padre Danilo e a irmã Penha Carpanedo nesse projeto de missão e evangelização realmente é um presente que Deus nos dá. E o tema que foi proposto a nós para essas 2 noites é Maria e o seu cântico como modelos e inspiração para o tempo do Advento. Então, hoje, o Padre Danilo César estará aqui conosco, e amanhã, no mesmo horário, às 20 horas, estará aqui a nossa querida Penha Carpanedo. Eu quero lembrar ainda a você que esta live ela está sendo transmitida pelo YouTube Paulinas Brasil e pelo Facebook Paulinas Brasil e Paulinas Belo Horizonte. Também a live ela ficará gravada e você já pode ir compartilhando, convidando seus amigos, seus familiares para acompanhar este momento. Eu preciso falar um pouquinho também dessa grande parceria, dessa bonita parceria com a Rede Celebra. E o que é a Rede Celebra? Nós temos aqui já nos acompanhando, já aguardando muitas pessoas que fazem parte desta grande família. A Celebra é uma rede formada por pessoas, grupos e comunidades, aberta ao diálogo ecumênico, comprometida com uma liturgia cristã, fonte de espiritualidade, enculturada na caminhada solidária com os pobres. Então, para você acessar o canal da Rede Celebra, basta você entrar neste endereço, www.redecelebra.com.br. E vamos começar este encontro invocando a presença, convidando Maria para estar conosco, para nos acompanhar nesta noite. Ela que é a nossa mãe, a mãe de Jesus, aquela que deu um sim, e esse sim permitiu que hoje nós possamos estar aqui celebrando esse mistério da encarnação, da presença de Deus que arma sua tenda no meio de nós e vem morar em nossos corações e no meio de nós. Então vamos pedir com muita fé, com muita esperança, rezando Ave Maria, para que Maria nos acompanhe, para que ela nos mostre o caminho que nos leva a Jesus, para que ela nos eduque, nos ensine cada vez mais a manter viva a nossa fé, a nossa esperança e o discipulado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Então, agora eu tenho
prazer enorme de poder chamar aqui para fazer parte da nossa sala o nosso querido amigo, o padre Danilo César dos Santos Lima. Boa noite, irmã Dilce. Boa noite, padre Danilo. Seja bem-vindo. Boa noite, queridos amigos e amigas, todos vocês que nos acompanham através da plataforma do YouTube e do canal das Paulinas, né, que nos acolhe nesse momento para a gente fazer então, um aprofundamento da nossa espiritualidade. Nós, da Rede Celebra, acolhemos então o convite das Paulinas, né, de BH, através da irmã Dilce, para termos esse momento aqui tão rico com vocês, assim, de escutar esse cântico de Maria, né, que nos ajuda, então, a adentrar nesse tempo da espera do Salvador. É uma alegria, né, a gente poder falar disso, a gente poder olhar para a Mãe do Senhor e beber nessa fonte aí do louvor e da vida inteiramente devotada a Deus, né? Isso mesmo. Então, muito obrigado, irmã, pelo convite. Nossa, nós aqui agradecemos, viu, padre Danilo? E eu queria dizer, então, que você é sempre bem-vindo entre nós, já faz um tempinho que você trabalha nessa parceria tão bonita de oferecer do seu tempo, do seu conhecimento, também do trabalho de pesquisa, né, que você vem desenvolvendo ao longo dos anos, né? Então, você está agora quase concluindo o doutorado, né, na FAGE, isso para nós é uma alegria, a gente celebra com você, viu? Estamos rezando para que até fevereiro você conclua o seu doutorado, né? Jesus. Ai, ai. Isso aí. Tá bom. Gente, então o padre Danilo também, ele é mestre em Sagrada Liturgia pelo Instituto Litúrgico Santo Anselmo de Roma. Como eu falei, ele está aí concluindo o seu doutorado em liturgia pela FAGE. Ele é professor de liturgia na PUC e os alunos, assim, têm o maior carinho por ele. Também no ISTA, e é membro do Secretariado Arquidiocesano de Liturgia, aqui de Belo Horizonte, e da Rede Celebra. Também é pároco da paróquia de Santana, na Serra, aqui em BH. Então, padre Danilo, a dinâmica nossa é esta, né? Você que está nos acompanhando, o padre Danilo terá um tempo para desenvolver o tema de hoje, e depois nós vamos abrir para as perguntas, para a interação. Então, você pode já ir deixando seus comentários, as suas questões, suas perguntas aí no chat, e depois nós daremos um espaço aqui para esse diálogo. Então, padre Danilo, a palavra agora é toda sua. Então, minha gente, boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui, mais uma vez, dizendo a vocês, né, esse encontro tão legal. Esse encontro é um aperitivo. O encontro bom mesmo vai ser amanhã com a irmã Pé, viu? Então, eu só vou, né, abrir as portas do paraíso. Aí amanhã vocês vão desfrutar, né, de tudo que a irmã Penha tem para oferecer, tá bom? Muito bem. E eu vou precisar que vocês peguem a Bíblia de vocês, né? Enquanto vocês pegam a Bíblia, eu vou saudando as pessoas que estão, né, para vocês então pegarem a Bíblia aí e abrirem a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, dos versículos 39 ao versículo 56. Versículos 39 ao versículo 56. Então, preparem a Bíblia de vocês aí. Então, saúdo aí todos os amigos e amigas, né? Em primeiro lugar, os meus queridos paroquianos, meus irmãos e minhas irmãs aqui da Paróquia de Santana. Depois, os meus irmãos e irmãs da Rede Celebra e os meus irmãos e irmãs, né, dessas caminhadas nossas aí de encontros, de liturgia, de cursos, né, e também aqueles que a gente não conhece, mas que a gente está conhecendo e se encontrando aqui hoje pela primeira vez. É muito bom, né, a gente poder contar nesse tempo de pandemia com esses meios de comunicação. Eles têm seu valor, né? E um valor é esse, né, da gente poder aproveitar para a catequese, para a formação, né?
e para que a gente possa também encontrar mais gente e estabelecer aí uma grande rede de amizade e de busca, né, de aprofundamento no segmento de Jesus. Então, prepararam a Bíblia de vocês? Então, eu vou repetir o Evangelho. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 56. E aí eu vou pedir que vocês deixem aí marcadinho o Evangelho. Eu vou marcar o meu aqui, né? E a gente vai, no momento certo, fazer a leitura desse texto, tá bom? Deixa aí bem marcadinho. E para começar, eu não vou começar pela Bíblia, eu vou começar pela liturgia, porque eu sou liturgista. A minha formação, a minha especialidade é em celebração. É disso que eu entendo, né? E eu vou falar disso para vocês hoje, né? Como é que o Cântico de Maria, no tempo do Advento, é modelo e inspiração para a igreja. Aí alguém poderia dizer assim, ora, mas o Cântico de Maria não é bíblico? É bíblico, mas a Bíblia nasceu da liturgia, né? E o Cântico de Maria é uma grande prova disso, né? De que a Bíblia foi gestada no interior de uma comunidade que celebrava, né? Que louvava a Deus. Então a gente tem aí um grande exemplo do Cântico de Maria, né? E de como esses textos, né, que a gente tem hoje na Sagrada Escritura, na sua maioria, foram gestados no contexto celebrativo, no contexto litúrgico, para que a comunidade, então, ouvisse as memórias dos apóstolos, dos profetas, né, do povo da antiga aliança, do povo da nova aliança, né, e isso tudo foi trazido, então, em contexto celebrativo, seja judaico, seja cristão, né? Então, a gente vai começar pela fonte, a fonte da liturgia. A Bíblia também é uma fonte, né? E as duas trabalham juntas, né? E a gente vai ouvir a Sagrada Escritura hoje também, mas o nosso ponto de começo vai ser a celebração, a liturgia. E para a gente começar, porque a gente está falando do Cântico de Maria no tempo do Advento, modelo e inspiração para a nossa igreja, para o nosso tempo, para a nossa vida, eu vou precisar também mostrar para vocês umas coisas. A primeira delas que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Ofício Divino das Comunidades. É a oração da igreja. Nessa forma, a gente tem, então, a oração da igreja, digamos assim, adaptada, inculturada, melhor dizendo, para o contexto brasileiro, né? Então, é uma versão inculturada da oração da igreja no contexto brasileiro. A versão oficial, também é importante apresentá-la, é a Liturgia das Horas. Tá bom? A minha está bem velhinha aqui, vocês estão vendo, né? Então, a Liturgia das Horas é o texto oficial. E o Ofício Divino das Comunidades é o texto, então, inculturado desse texto oficial. Quando a gente fala de Liturgia das Horas e de Ofício Divino, como é que a gente pode definir isso? A gente vai definir como sendo a oração dos salmos no tempo. Então, a melhor forma de dizer o que é o ofício divino, seja na forma do ofício divino das comunidades, seja na forma da liturgia das horas, né, que é o texto oficial, a gente vai definir dessa maneira, né? É a oração dos salmos no tempo. E o tempo, para nós, na igreja, não é uma sucessão de minutos, de segundos, né, e de horas e de dias. Não é isso. O tempo para nós é Cristo. Ele nos leva à comunhão com o mistério de Cristo, né? Então, a gente, ao longo do ano litúrgico, a gente vai mergulhando dia a dia, né, hora a hora, né, minuto em minuto, nessa vida de Cristo. E quando a gente orienta o nosso viver, isto é, a nossa história, o nosso tempo para Cristo, sobretudo pela oração,
a gente, então, vai experimentando o próprio tempo como sacramento, né? Como uma força sacramental da experiência de Jesus na nossa vida e na nossa história, né? E assim faz a liturgia das horas ou o ofício divino. A gente tem a oportunidade de rezar ao longo do dia algumas celebrações dos salmos, e essas celebrações concordam com a hora do dia, e em cada momento a gente tem aí, né, digamos assim, um sinal que nos aponta para a vida de Cristo, né? Então, eu vou pegar duas dessas orações, que são as principais, e vou falar com vocês delas. A oração das laudes, que é o ofício da manhã, no ofício divino das comunidades, em que a gente recorda a ressurreição de Jesus. Por que a gente recorda a ressurreição de Jesus? Porque lá, né? Porque as laudes, ela nos coloca em conexão com o amanhecer, quando o sol está nascendo, quando o dia está raiando, quando a noite, que é símbolo da morte e do pecado, foi embora, né? Então a gente lembra do Cristo ressuscitado. E, de fato, né, são tantas as narrativas dos evangelhos falando que no amanhecer daquele domingo as mulheres foram lá levando óleo, né, para perfumar o corpo de Jesus, né? Madalena, né, no amanhecer do domingo da ressurreição, chorando lá no jardim onde está o sepulcro. Então, o amanhecer é esse momento privilegiado de recordar, né, a ressurreição de Jesus, sobretudo por causa do tempo, do sol, da luz, né, que está forte, está irradiando aí para nós, né? A gente tinha uma música antiga muito bonita que a gente gostava de cantar, né? Aquela música, irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Então, a gente tem esse momento aí das laudes do ofício da manhã como memória da ressurreição de Jesus. E na outra ponta do dia, no ofício da tarde, nós vamos ter, então, o ofício de vésperas na liturgia das horas e no ofício divino das comunidades, o ofício da tarde. Esse ofício da tarde, ele vai orientar a gente para um outro acontecimento da vida de Jesus. Então a gente vai ter que olhar de novo para o tempo, né? O dia está indo embora, a luz está indo embora, né? E nessa hora que a luz está indo embora e a noite está chegando, bem nessa passagem assim, né, a igreja vai elevar a Deus uma ação de graças. E essa ação de graças tem a ver com várias coisas. A primeira delas tem a ver com a memória da morte de Jesus na cruz. Então, a morte de Cristo na cruz, né, faz a gente, então, nos lembrar daquele grande sacrifício, né, que é a morte de Cristo na cruz. Ele doou a sua vida inteiramente, livremente, né, para nos salvar. Ele deu a sua vida voluntariamente, ele quis dar a sua vida voluntariamente para nos salvar. E Deus recebeu essa oferta do Filho amado. Então Jesus quis ofertar a sua vida. E como é que ele fez essa oferta da vida? Erguendo os braços na hora da sua paixão, como diz a oração eucarística número 2, que fala assim, vamos ver aqui, que eu escrevi aqui, nessas horas a gente não lembra de nada, né, gente? Estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Então, na cruz, ele estende os braços, né? E esse estender os braços de Jesus tem a ver com os sacrifícios que eram feitos lá na antiga aliança, no templo, né? Quando o sacerdote do templo pegava o punhal e erguia os braços para tirar a vida da ovelha, né,
para subtrair a vida da ovelha, para que a ovelha fosse oferecida a Deus. Agora, Cristo, ele ergue os braços, mas sem punhal. Ele é a ovelha, ele se oferece, ele se entrega, né? Então, ele é o sacerdote, ele é a vítima, ele é o altar, Cristo é tudo. Então, nós nos unimos a essa entrega de Cristo, também erguendo as nossas mãos em oração. A oração são as nossas mãos erguidas, né, para participar desse momento da oração da tarde, que no fundo, é a hora da entrega de Cristo na cruz. É uma hora memorial, né? Então, a gente se une a Ele pela oração da tarde, né? Então, vejam, essa oração da tarde, a gente vai se concentrar nela, ela tem aí um gosto eucarístico. Isso é muito importante, né? E por que ela tem esse tom eucarístico, né? Porque a gente está no final do dia, assim como Cristo estava no final da vida dele, né? A gente está oferecendo todo o nosso trabalho, assim como Cristo ofereceu todo o trabalho dele, né? A gente está participando do memorial da morte dele por meio do louvor, né? Do sacrifício de louvor, o sacrifício dos lábios, né? Então, a gente está fazendo aí uma espécie de eucaristia de louvor, né? Uma eucaristia de louvação, né? Nossa louvação, o nosso louvor pelos salmos é uma eucaristia. A palavra eucaristia significa ação de graças, louvor, né? Então, a gente participa desse sacrifício de Cristo na cruz, desse sacrifício eucarístico, né? Quando ele se dá, né, nos sinais do pão e do vinho e do lava-pés, né, que é o serviço aos irmãos, né? E também é o nosso sacrifício pessoal, que se une ao sacrifício de Cristo. Nós também erguemos as mãos, não para oferecer carneirinhos ou animais para serem abatidos, mas a gente oferece a nossa própria vida como fez Cristo. Tudo que aconteceu no trabalho, na família, na escola, na sociedade, a gente põe tudo isso em forma de louvor diante de Deus, né? Então, é aí que a gente tem, então, esse momento da oração fundamental para a gente poder, então, situar o nosso ponto de partida. E a mística oriental, os cristãos do Oriente, que também fazem essas orações que nós fazemos no rito romano, né, e nos ritos ocidentais, eles olham para esse momento também de uma maneira muito especial, porque eles falam que a gente, nesse momento, a gente saúda, a gente louva aquela luz que não tem ocaso, né? Então, a noite veio sobre Jesus, né? A morte veio sobre ele, simbolizada pela noite, né? Mas a luz de Cristo não foi apagada pela morte, né? A luz dele resistiu à morte, venceu a morte. Então, a luz de Cristo é como o círio pascal aceso na vigília pascal, né? Iluminando todo mundo, né? Toda noite. Jesus é aquela luz que a noite não conseguiu apagar, né? Essa noite da morte e do pecado não conseguiu ofuscar essa luz radiante, que é a luz da alegria, que é Cristo, né? Então, mesmo participando da nossa morte, vivendo a nossa morte, Jesus não foi, digamos assim, apagado, né, pelo pecado e pela rejeição. Então, essa é, digamos assim, o nosso pano de fundo, né? A gente vai prestar atenção nesse momento. E aí, nessas orações, né, sobretudo de manhã, à tarde e antes de dormir, a gente tem um momento em que a gente eleva a Deus o cântico evangélico. Depois de ter cantado o hino, os 3 salmos, escutado a palavra de Deus, feito a nossa resposta à palavra de Deus com um responso. Vejam, as semelhanças com a Eucaristia são muito grandes, né? E aí a gente se ergue, fica de pé, né, como povo sacerdotal, e aí a gente entoa o cântico evangélico. De manhã, por causa da ressurreição e do sol,
a gente vai ter, então, o Cântico de Zacarias, porque lá fala assim: é ele, o sol oriente, que nos veio visitar. Então, a gente vai, né, situar esse Cântico de Zacarias de manhã. Chega à tarde, vocês estão ouvindo meu cachorrinho latir, não liga para ele não, tá? É o Harry Potter. De tarde, a gente vai, pela tradição da igreja, escolher outro cântico. É o Cântico de Maria, o Magnífica, né? E esse Cântico de Maria, porque a gente olha para o nosso dia e fala: a minha alma engrandece o Senhor, né? Deus fez grandes coisas em meu favor. Como ela? A gente fala isso. No final do dia, o Cântico de Maria é a nossa gratidão final, né, pela obra que Deus realizou ao longo do nosso dia, em cada um de nós, na nossa igreja, na nossa sociedade, na nossa vida. As palavras dela servem para todos nós, então, como a nossa ação de graças, né, diante de Deus, né, no nosso dia a dia. Então, nessa hora, a gente então vai louvar e agradecer a Deus. E como é que a gente faz isso? A gente faz cantando, de preferência, né? E celebrativamente, em comunidade. Mas não podendo fazer em comunidade, a gente pode rezar sozinho, evidentemente. Mas a oração da liturgia das horas e do ofício divino das comunidades, preferencialmente deve ser feito em comunidade, né? Quando a gente puder rezar com mais de 3 pessoas, a gente ganha em qualidade aí, né, sacramental e celebrativa. E a gente tem alguns sinais aí muito bonitos, que são muito interessantes, né? Por exemplo, o ficar de pé. Na missa, a gente não fica de pé quando escuta o Evangelho. Aqui também, por ser um cântico evangélico, a gente se põe de pé, né? Ontem, no domingo da missa, a gente ouviu lá o Evangelho falando, né? Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Então, o ficar de pé é a posição dos ressuscitados, a posição de quem, né, foi trabalhado por Deus, como Jesus, e erguido na experiência da nossa morte do dia a dia, né? A gente foi erguido para entrar no meio da noite como luz do mundo, né? A gente não sucumbe mais ao pecado e à morte, como Jesus, porque nós estamos ligados a Ele no batismo. Então, no Cântico de Maria, a gente se põe de pé, né, para entoar com Ele, né, essa ressurreição, né, essa vida que vence a morte, e bem dizer a Deus, né, que agiu em nosso favor. Outra coisa que a gente faz é oferecer um incenso a Deus neste momento. E aí é muito bom a gente recuperar esses elementos celebrativos, né? Seja estando sozinho, seja estando em comunidade, né? Queima lá um incensozinho, pode ser de palitinho, não tem problema nenhum, pode ser um incenso de pastilha com um grãozinho de incenso, mas faça um Cântico de Maria levando esse incenso para lembrar, né, o sacrifício de Cristo na cruz, através do nosso louvor. Nós vamos sacrificar as palavras, nós vamos, digamos assim, consagrar essas palavras do nosso louvor, né, a Deus. Então, o incenso ajuda a gente a lembrar isso, que a gente está sacrificando, né, está consagrando a Deus. A palavra consagrar e sacrificar aqui tem certa equivalência. Então, a gente vai consagrar a Deus o nosso louvor. E o incenso vai sinalizar esse sacrifício do louvor, dos lábios, né, para Deus. Então, é bom a gente colocar um incenso. Se a gente estiver na igreja, quem estiver presidindo, né, pode pegar aí o incenso e incensar o altar no seu entorno, né? Ou então colocar lá a vasilhinha de incenso diante do altar e colocar os grãozinhos de incenso lá. Também pode ser. Tá? Muito bem. Aqui temos outra semelhança também com a missa, porque quando a gente proclama o evangelho na missa, a gente tem também, né, a oferta de incenso antes da proclamação do evangelho e durante a proclamação do evangelho.
né? E nós temos as antífonas. As antífonas funcionam mais ou menos como um refrão, né? Só que a tradição monástica fez com que, na liturgia das horas, essas antífonas, que antes eram refrões, se convertessem numa espécie de moldura, que vem antes, que vem no final, né, do cântico. No ofício divino das comunidades, a gente recuperou essa ideia de antífona como sendo um refrão, né, do cântico. Então, ela vem como um refrão, né, entrecortando aí, né, todo o cântico de Maria, né? A versão aí que a gente canta, são várias versões, a mais conhecida é certamente a do Gelinô, né? O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome, a minha alma engrandece o Senhor, e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. O Senhor fez em mim maravilhas. Ou a versão do Reginaldo Veloso, que é belíssima, né? A minha alma engrandece o Senhor, meu coração muito se alegrou. Em Deus, meu Salvador, em Deus, meu Salvador. Esse é o refrão. Minha alma exalta o Senhor, e o meu coração vibrando se alegra. Em Deus que é meu Salvador, o Deus que minha alma alegre celebra. A minha alma engrandece o Senhor. E por aí vai. Então, a antífona tem um grande valor. Sobretudo na liturgia das horas, ela vai variar bastante, né? Porque ela vai tentar aí ajudar a gente a despertar, né, para o mistério do dia ou do evangelho do dia, né? Sobretudo nos domingos, nas festas, solenidades. Então, é bom a gente valorizar aí as antífonas da melhor forma possível, né? É um jeito bom da gente cantar e entoar isso, né? Bom, e para entender bem o Cântico de Maria, agora então, depois de dar essa espiadela no rito, nós vamos ao texto bíblico. Então, eu convido vocês a pegarem a Bíblia de vocês e a gente vai dar uma olhada no texto, começando pela visitação de Maria a Isabel. É o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, né, dos versículos 39 aos versículos 56. Na verdade, os 55, tá bom? Eu vou ler para vocês. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria então disse: Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo, e a sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depôs poderosos dos seus tronos e a humildes exaltou. Cumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias.
socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. E aí o versículo 56, que é um pouquinho indispensável, Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses e voltou para casa. Né? Então a gente tem aí o Cântico de Maria. Né? Então, para entender bem esse Cântico de Maria, a gente vai ter que situar esse texto que nós acabamos de ouvir, que eu incluí para vocês aí a visitação a Isabel, nos chamados Evangelhos da Infância de Jesus. E o Evangelho da Infância, que no caso é o de Lucas. E Lucas põe foco sobre Maria. No Evangelho de Mateus também tem uma parte que é chamada de Evangelho da Infância. Mas o foco está sobre José, tá bom? E aqui Lucas vai olhar mais para Maria. E tem alguns elementos aqui, dessa parte aí do Evangelho, que fazem a gente pensar num modo de ler as Escrituras, sobretudo em Mateus. Eu tenho alguma dúvida aí, os biblistas podem me ajudar, por favor. Não sei se a gente pode dizer se Lucas faz isso, né? Porque Lucas escreve para pagãos, né? E para os cristãos do paganismo que estão se convertendo, para os pagãos que estão se convertendo ao cristianismo. Mas me parece que é um midrash. Midrash é uma maneira de ler o texto, né? Refletindo o significado das coisas para a vida. Eu diria hoje assim, me perdoe se eu estiver errado, mas tem a ver aí com uma leitura espiritual. Uma leitura espiritual não no sentido que a gente entende hoje. Aquele sentido assim de espiritualidade desencarnada, sabe? Que não liga nada a vida com nada, com os acontecimentos, mas num outro sentido. É um sentido profundamente encarnado, olhando para a história da vida da gente, reconhecendo Deus agindo na vida e na história da gente. Né? E não é uma espiritualidade também individualista, né? Como a gente vê hoje também, né? Eu e Deus, Deus e eu, né? Mas é uma espiritualidade profundamente comunitária, profundamente povo. Né? Então, esse Deus, ele age na história da humanidade e na história do povo. E o pessoal olha para tudo isso, né? E se reconhece nessa história. Né? E esse Cântico de Maria, ele é entoado depois do encontro de Maria com Isabel. Vocês conhecem bem esse trecho. Né? Só que tem 2 coisinhas aqui que eu preciso, talvez mais de 2, que eu preciso elencar para vocês. Olhem bem para essas mulheres. Elas são muito iguais e muito diferentes. E tanto as coisas iguais quanto as diferenças unem as 2. Essas mulheres são muito especiais. Vamos olhar para elas? Primeiro, a gente tem Isabel. Quem é Isabel? Era uma mulher que sofria muita humilhação porque ela não podia ter filhos. E ela era uma mulher idosa e que ficou grávida, né? Ela e Zacarias ficaram grávidos, né? No final da vida. Né? Eles são os pais de João Batista. Agora vamos olhar para outra mulher, Maria. Aqui nós temos uma jovem, provavelmente de 16 anos. Né? E essa jovem, novinha desse jeito, ela não tinha problemas de fertilidade. Ao contrário, sobrava fertilidade nela. A fertilidade do Espírito Santo nela. Era transbordante da fertilidade do Espírito Santo. Diferente de Isabel. Né? O povo falava uma expressão feia, né? Eu vou usar só para vocês entenderem aqui. Ela era seca, né? Isabel. Maria transbordava de fertilidade. Né? E aí, as 2, né, que são tão diferentes, idosa, jovem,
infértil, superfértil, né? Do Espírito Santo, né? As duas têm uma coincidência, elas estão grávidas. A idosa Isabel está trazendo o último fruto da profecia do Antigo Testamento. E a jovem está trazendo o primeiro fruto, as primícias, o primeiro fruto do Novo Testamento. Olha que bonito. Então, quando a gente olha para esse jeito de escrever, a gente fala, gente, eles estão falando outra coisa para nós. Eles não estão contando uma historinha do encontro de duas senhorinhas grávidas só, não. Eles estão contando outra coisa, tem um paralelo perfeito entre elas. Né? Isso é muito apreciado na Bíblia, esses paralelos. Né? E esses paralelos ajudam a gente a identificar uma outra coisa por trás. E o que está por trás de Isabel? O povo da antiga aliança, o povo do Antigo Testamento, o povo da expectativa, o povo que estava aguardando a chegada do Messias, o povo que queria, né, estava na última gota, né, no restinho lá do tacho, na rapa do tacho, né, ali para segurar essa fé, para viver essa fé, né, na expectativa e nessa salvação que Deus dá ao seu povo. E aí a gente olha para outra e vê o que na outra? Um novo povo, ou melhor dizendo, a outra parte do mesmo povo. Vamos falar assim? Acho que é melhor. A outra parcela do mesmo povo de Deus. A outra parcela do mesmo povo de Deus. Esse povo que chegou por último. Esse povo novo, esse povo, né, que veio de todas as nações. Né? Lucas escreve para todas as nações. E aí esse povo novo, né, que Maria representa. Então, Isabel é mais do que Isabel. Isabel é todo o povo da antiga aliança. Maria é mais do que Maria. Maria é todo o povo da nova aliança. Né? Lembrando que são duas parcelas do mesmo povo. Não se esqueçam disso. Né? E elas duas se encontram. E entre elas há uma comunicação do Espírito Santo. O Espírito está passando de uma para outra assim, ó. Algumas pinturas representam as duas se beijando. Não pensem aqui em questões sexuais, tá? Aqui o beijo tem a ver com a comunicação do Espírito. Né? Então, o beijo das duas é essa comunicação do Espírito que atravessa aí o povo da antiga aliança e o povo da nova aliança. Né? O Espírito está trazendo coisas do Antigo e do Novo Testamento e compartilhando, né, as coisas aí. E as duas mulheres representam esses dois povos aí. Né? E Maria, como bem ressaltou o padre Taborda, numa live que foi feita lá pelas Pias Discípulas, Maria é aquela que acreditou na saudação de Isabel. Ela é aquela que acreditou, que ouviu e acreditou que essas coisas iam se realizar. Tá? Por isso ela é bem-aventurada, ela é feliz. Né? E aí, quando Isabel saúda, né, Maria, então, entoa o seu cântico. Né? E esse cântico de Maria é muito bonito, porque ela faz isso movida pelo Espírito Santo. Né? E ela, cheia, né, do Espírito, e já trazendo o Filho de Deus no seu ventre, ela entoa, né, o seu cântico, que é conhecido como Magnificat, né? Que tem a ver com essa palavra aí, minha alma engrandece, né? Magnificat anima mea, né? Daí veio o nome, porque em latim era Magnificat anima mea, né? Então, Magnificat é o título do cântico que a gente conhece, né? Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. A gente já leu o cântico todo. E aí vocês vão ter nesse cântico várias referências bíblicas importantes. Eu vou falar 3, mas existem outras. Se vocês pegarem a Bíblia de Jerusalém de vocês e conferirem lá,
vocês vão ver que tem várias referências bíblicas na lateral aí, né? A primeira referência bíblica é o Cântico de Ana. Ana, a mãe de Samuel, né? Que era estéril também, né? E que não podia ter filhos e que estava chorando a ponto de ficar gemendo. Aí o sacerdote chegou ao templo e achou que ela estava bêbada. Ela falou, não, eu estou me derramando diante do Senhor, né? Porque eu estou muito humilhada, porque eu não posso ter filhos. Então Maria puxa vários elementos ali desse cântico, né? E inclui no seu cântico, né? E outra referência importante é o cantar de Míria. Míria, a irmã de Moisés, que é praticamente um nome aí de Maria, né? Existe aí uma comparação entre as duas. Depois da travessia do Mar Vermelho, Míria e Moisés entoam um cântico de libertação. Então faz lembrar aí a Míria com seu cântico de libertação. E além disso, o Salmo 113, que a gente vai reconhecer aí também alguns elementos do Salmo 113, mas outros textos também estão aí presentes, o profeta Isaías, do Gênesis, né, do Salmo 98, Jó, Salmo 107, Salmo 111, né, 1 Samuel, que é o cântico de Ana que eu falei com vocês, né, a carta aos Hebreus e tanta coisa. O texto de Maria aí é riquíssimo, tá bom? Dá para a gente passar a noite e a madrugada inteira falando dele. Mas chama a nossa atenção que esse cântico tem aí duas partes. Maria começa falando de si mesma, né? Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Até aí, ela está falando, né, de si mesma, mas não daquela maneira intimista. Ela está falando de si mesma como alguém que experimenta a ação de Deus na sua vida. Como alguém que está aberta ao agir de Deus na sua vida, né? E ela se apresenta como humilde serva. Isso faz lembrar a gente a anunciação do anjo Gabriel, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Maria que se coloca como, né, tapeinos, uma serva humilde, né? E essa que é serva humilde, ela é humilde serva porque ela é parte do povo de Israel que é servo de Deus. Então lá no versículo 52, deixa eu ver, não, 54, a gente vai ver, socorreu Israel seu servo. Israel é o povo. Então Maria é parte desse povo da antiga aliança também, né? Ela está na ponte aí, ela está fazendo o link entre as duas, né, entre as duas porções do povo de Deus, né? Então ela é parte desse povo da expectativa e vê realizar em si mesma, na sua humildade, né, essa ação de Deus decisiva para a salvação da humanidade, né? Outro elemento que tem aqui no Cântico de Maria também tem a ver com essa humildade, né? É lá no versículo 52, a palavra humilde vai aparecer de novo, né? Depôs os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. Então tem uma insistência aí no servo, no humilde, nos pequenos. Vejam lá no versículo 53, vai aparecer os famintos, né? Vai aparecer então que esse Deus socorre Israel, que é o servo, né? Esse povo é um povo que precisa do socorro de Deus. Então não são os poderosos, nem os ricos, nem os que estão, né, na abundância. São os que estão na penúria. Então Maria olha para a vida do seu povo e reconhece que esse Deus vem em socorro do seu povo. Mas esse Deus não vem só em socorro desse povo, não. O Cântico de Maria é um cântico atrevido. Esse Deus, ele vem se opondo aos poderosos. Então ele fala, depôs os poderosos de seus tronos.
dispersou os homens de coração orgulhoso, despediu os ricos de mãos vazias. Então, ricos, poderosos e orgulhosos não tem conversa com Deus. E aí a gente vai lembrar uma outra passagem bíblica que vai dizer que Deus resiste aos soberbos, né? Mas dá sua graça aos pequeninos e humildes. Então, o Cântico de Maria não é brincadeira, né? Magnífica tem uma profecia. E essa profecia declara do lado de quem que Deus está. Então, é um cântico muito forte que mostra o agir de Deus em favor do povo que sofre, do povo que precisa de socorro, do povo que grita. Lembra lá do Gênesis, quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente? Né? Deus falou assim: eu escutei muito bem a aflição do meu povo, eu sei o que está acontecendo com eles, eu ouvi os seus gritos, eu desci para libertá-los. Livro do Êxodo, capítulo 3. Então esse Deus, ele não é indiferente à dor do povo e ao sofrimento do povo pobre, humilde e sofrido. Ele vem, ele escuta o clamor desse povo. Então, minha gente, nós temos aqui um cântico muito interessante, né? E ainda, a gente pode ver mais. Olha só. Pensemos, por exemplo, nessa expressão aqui, ó. Agiu com a força de seu braço. Esse agir com a força de seu braço é uma referência explícita ao Êxodo, quando Deus, com a força de sua mão, de seu braço, tirou o povo da escravidão do Egito e conduziu esse povo para a terra prometida. Por isso, Maria está sendo chamada aqui de nova Miriam, porque ela experimenta essa libertação. Ela é uma judia de fé. Maria é uma judia de fé, né? E aí, esse cântico, quem que está cantando ele? É Maria ou é o povo que ela representa? As duas coisas. É Maria, a mãe do Senhor, mas é também o povo que ela representa. E esse povo que Maria representa é um povo que congrega o povo da antiga aliança, com as palavras e com as citações de outros cânticos, né, com a tradição de Israel, com toda a fé que Israel vem trazendo. Maria, então, integra todo mundo num povo só. Ela se faz porta-voz, por exemplo, de Isabel, inclusive, que é a representante do outro povo, né? Então, ela fala, por exemplo, né, aqui, depôs os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou, né? Ou então, quando ela fala que ela é a serva que está na humilhação, né? Isabel é que experimenta essa humildade, essa humilhação de ser a mulher sem poder ter filhos. Experimentou isso na carne. E isso é uma imagem de todo mundo que experimenta outras tantas humilhações, como racismo, como a violência contra a mulher, como a violência contra a criança, o tráfico de pessoas, a escravidão que ainda está acontecendo no Brasil, a fome, a falta de emprego, de trabalho, de educação, de vacina, né? A gente está vendo o que está acontecendo agora na África do Sul. O presidente da África do Sul falou: vocês ricos ficaram aí com vacina estocada, enquanto nós pobres aqui ficamos à mercê, né? Esperando, né, a bondade de vocês. Então, Maria está cantando esse cântico aí com muita força, com muita profecia. E com ela está cantando a comunidade cristã que está nascendo, esse novo povo que está nascendo. Quem é esse povo que está nascendo? É o povo que não tem mais ligação com o povo de Israel, porque foi expulso das sinagogas, né? É o povo pagão que está se tornando cristão, né? É o povo que está começando a ser perseguido, né? Então a igreja, ela põe, né, esse cântico nos lábios de Maria, né, e entoa esse cântico na voz dela. Né? A voz de Maria é a igreja que está cantando. Maria é o modelo da igreja. Né?
E aí, minha gente, a gente precisa, né, prestar muita atenção a isso, não desligar Maria do que ela representa. Às vezes a gente desliga Maria do que ela representa. Ela representa aqui esse povo, né? E voltando aí na relação com Isabel, a gente viu então que o espírito passa de uma para outra, né? E a gente então agora vai entrar com uma outra mulher aqui nessa cena. E quem introduz essa outra mulher na cena, né? Uma mulher oculta aqui, é a liturgia. A liturgia vai introduzir uma terceira mulher aqui. E essa terceira mulher é a igreja. A igreja é a terceira mulher que vai entoar esse cântico. E essa terceira mulher, ela é aquela que dia a dia vai entoar esse cântico, que é de Maria e que é de todas as mulheres do Antigo Testamento, né? E essa terceira mulher, ela vai compartilhar da mesma graça de Maria e de Isabel. O Espírito que moveu Isabel, que moveu Maria, agora move a igreja quando a igreja canta este cântico, né? E que Espírito é esse? É o mesmo Espírito que gerou no ventre de Maria o Verbo. O Verbo, o Messias, esperado pela Isabel, que representa o povo da antiga aliança. Então, cantar o cântico de Maria no tempo do advento, sobretudo, mas não só, tem a ver com essa experiência da realização e da expectativa. Ou melhor dizendo, da expectativa, Isabel, e da realização, Maria. Então, ao mesmo tempo, a terceira mulher, que é a igreja, vai experimentar o Espírito Santo ao cantar este cântico. Então, lembrem-se que o ato de cantar, quem fala isso é São João Crisóstomo, ele fala que o ato de cantar é a modulação do ar em nós. E quando a gente canta o canto litúrgico, o ar, né, o espírito, o pneuma, o ar, né, o próprio Espírito assume a nossa voz, né, ele se torna a nossa voz com essas palavras, né, que são da Virgem Maria, para ser o cântico da terceira mulher, que é a igreja, né? E essa igreja, essa mulher, que também está numa celebração, fazendo o quê? Como Maria, escutando a palavra que foi lida na leitura do ofício, a palavra que foi escutada enquanto o grupo, né, de lá cantava e o grupo de cá escutava. Então, a igreja é aquela que profeticamente profere, né, o louvor do povo da antiga aliança, mas é também a Maria da nova aliança que escuta a palavra de Deus e que é feliz, bem-aventurada, porque escutou tudo aquilo que vai acontecer. Então, a liturgia, gente, ela faz a gente reproduzir na nossa vida hoje aquilo que, historicamente, a Bíblia está narrando para nós. A liturgia põe a gente na roda. A liturgia põe a gente no jogo que a Bíblia narra, né? A Bíblia dá um enredo e a liturgia atua esse enredo, né? Então, é muito importante, nesse tempo do advento, a gente perceber o que está acontecendo quando a gente canta o Cântico de Maria. A gente está, ao mesmo tempo, integrando como Maria, né, a voz de Isabel, que representa o povo da expectativa, o povo que foi humilhado. Ao mesmo tempo, a gente representa, né, a gente canta o Cântico de Maria, que representa o povo da nova aliança, né, esse povo que realizou a encarnação do Verbo. Nós trazemos em Cristo em nós, né? Cristo agora está em nós, né? No Natal ele desabrocha, né, encarnado na nossa vida, né? E Maria, ele se encarnou no seio da Virgem. No Natal, hoje, a terceira mulher deixa esse Verbo se encarnar, né, na celebração da comunidade, na vida da comunidade, né? Então, isso vai sendo gerado, gestado ao longo do tempo do advento. Esse Verbo, então, vai sendo, digamos assim,
ecoado não só no cântico de Maria, mas nas celebrações, nos ritos, nos símbolos, no incenso, no ficar de pé, no louvar a Deus, na incensação do altar, na escuta das leituras, e a gente vai se transformando, né? A gente vai sendo modelado pelo Espírito em nós, né? Que vai formando esse Cristo em nós, por meio da celebração, né? Então, o Advento faz isso de maneira muito bonita e muito viva, né? E essa certeza da salvação que Maria reconhece, nós agora fazemos também esse reconhecimento, né? Olhando para situações, né, em que a gente vê esse Deus tomando partido dos pobres, dos pequenos, dos humildes, né? Esse Deus que escuta o clamor do oprimido, dos humilhados deste mundo de hoje, das situações de hoje, né, de humilhação, de tristeza, de dor, de miséria, né, de indiferença para com os pobres, né? Agora, voltando aí ao tempo do Advento, eu queria trazer para vocês aí um pouquinho da mística do Oriente, porque o Oriente, nessa hora da liturgia das horas, da tarde, né, do ofício da tarde, ela lembra a luz que não teve ocaso, né? E eu fiquei pensando que cantar o Cântico de Maria é acender no coração da comunidade esse Cristo luz, que é o verdadeiro vigilante, aquele que as trevas da noite não pôde apagar. Então, quando a gente entoa durante o tempo do Advento o Cântico de Maria, não só, né, gente? A gente está com foco aqui sobre o Advento, mas a gente então acende essa lâmpada, né? Essa luz da lâmpada, do azeite do Espírito, né? Esse fogo, essa chama do ressuscitado, que é o verdadeiro vigilante, aquele que o sono da morte não pôde tragar. Jesus é o verdadeiro vigilante. Então, nós acendemos em nós a luz, né, radiante, luminosa, a luz alegre do ressuscitado, né, que adentrou vigilante na noite da morte para vencer todas as trevas e todas as escuridões desse mundo. Então, que esse cântico seja, então, uma escola de oração para nós, né, e que a gente possa desfrutar mais da liturgia, que traz para nós a rica tradição da Bíblia, que traz para nós a rica tradição aí dos Santos Padres, que traz para nós a rica tradição aí dos seus textos oracionais, antífonas, orações, para a gente então viver profundamente esse tempo, né, que nos conduz a Cristo e ao seu mistério. Muito obrigado. Muito bem, Padre Danilo. Meu Deus, quanta manifestação de carinho aqui. O Brasil inteiro está te acompanhando. Sério? Muita gente. Olha, eu estava olhando aqui no chat, tem de Campinas, São Paulo, BH em peso, Porto Velho, Rio de Janeiro, Bahia, Caetité, Bahia. É muita gente amiga, muita gente querida. Buritis, aqui em BH, Santa Clara de Assis. Que bom, que bom. Coisa gente. linda. E assim, muita manifestação de carinho, as pessoas agradecendo por esse momento. Isso é bonito ver a nossa igreja, né? Como ela é bela e como ela se torna tão imensa, né? Nesse universo das redes sociais, né? Porque olha aqui quanta gente vivendo esse momento bonito. Nós temos uma pergunta aqui. Eu acho que ela é importante a gente fazer aqui, Padre Danilo, e eu pensei de fazer esta pergunta, mais uma outra que eu tenho aqui, aí você responde à medida que vão surgindo outras, né? A gente vai respondendo. Pode ser? Pode ser. Ver se eu encontro aqui. Cadê a Vi para me ajudar? Porque como os comentários vão subindo, a gente não vai encontrando aqui onde que está a pergunta. Uma delas é assim, se é possível a gente pensar qual a razão, né, de Maria
fazer essa viagem tão desafiadora até Isabel, né? Qual o sentido dessa viagem de Maria até a sua prima Isabel? E a outra pergunta apareceu aqui do Pedro Braga. Essa saudação acompanhada do cântico era um ritual no cotidiano do povo ou foi uma particularidade de Isabel e Maria? Então, tem duas maneiras de interpretar essa visita de Maria a Isabel. Uma maneira mais, digamos, edificante, né, que a gente diria assim, mais piedosa, é de dizer que Maria foi muito solidária, muito caridosa com Isabel e foi lá socorrer a sua parenta, a sua prima, que já era idosa e ficou grávida na sua velhice. A liturgia também dá essa interpretação, né, que tem o seu valor, né, essa solidariedade de Maria que vai longe, né, que sai, né, ela também estava grávida, gente, então ela não tinha, né, eu acho que é justo, é legítimo interpretar assim também. Mas eu gosto, aí é gosto meu, e eu acho que vai mais fundo quando a gente interpreta as duas mulheres como símbolos do povo, né? O povo da Antiga Aliança e o povo da Nova Aliança, que é um povo só, né? O encontro das duas mostra para a gente que é um povo só, né? E essa coisa aí de viver essa experiência do encontro, né? A gente precisa muito disso hoje, né? Da experiência do encontro. Né? Então, Maria é uma inspiradora do encontro. Eu acho que é legal isso. Maria e Isabel, né? Elas são inspiradoras do encontro. E o feminino, né? O feminino que nos move ao encontro, que nos move à reconciliação, que nos move a buscar o outro, né? A trazer o outro para o regaço, para o colo, né? Para o abraço, né? Então, acho que essa inspiração feminina que essa cena traz é muito linda. A igreja precisa muito olhar para esse texto, né? Para ficar mais feminina. Nossa igreja está muito machista ainda, né? Então, olhar para essas duas mulheres e deixar-nos nos inspirar por ela. Agora o Pedro está falando aí se a saudação de Isabel, se ela foi ritualizada. Ela foi ritualizada na Ave Maria, né? A Ave Maria, ela tem uma parte aí da saudação de Isabel, né? Então, é bom a gente saber que na prece que a gente rezou inicialmente, né, no nosso encontro, está lá a saudação da Isabel a Maria. Bom, depois são comentários que tem aqui, né? Que as pessoas estão mais saboreando o que você foi partilhando conosco. Realmente, assim, a gente fica emocionado. Eu estou aqui porque, como eu estou vendo os comentários, né? A Viviane está colocando alguns ali. Padre Danilo, você falava em relação à oração das horas, né? Liturgia, o ofício divino das comunidades, né? Eu sei que depois amanhã a Penha vai também nos ajudar a fazer um pouco essa experiência, mas eu ainda queria que você nos ajudasse a compreender a importância desta grande oração da comunidade, da igreja, à luz do que nós estamos refletindo, o Cântico de Maria, né? Como que nós podemos rezar também a nossa vida bem concreta, com tudo que ela representa, nessa dinâmica do ofício divino das comunidades. Você podia falar um pouquinho a respeito disso? Posso. O Cântico de Maria, no ofício da tarde, é só o ponto alto, digamos assim, do ofício da tarde, né? Como eu disse, o ofício é a oração dos salmos. A gente reza antes do Cântico de Maria, nessa celebração do ofício, né? 3 salmos, né? Na verdade, 2 salmos e um cântico, depois tem uma leitura, antes disso tem o hino, tem vários elementos aí, tem preces, tem orações, tem o Pai Nosso, que também é considerado um ponto alto por alguns outros autores. Então, o que é o ofício? É a oração que a igreja rezou desde sempre. Desde sempre. E essa oração do ofício, ela foi tirada do povo, porque o povo não sabia mais latim.
E aí o povo substituiu os 50 salmos, né? Ou melhor dizendo, os 150 salmos, pelas 150 Ave-Marias, que é o ofício dos pobres, o terço. Né? Então, o terço nasceu do ofício. Ele nasceu do ofício. Agora, o desafio, gente, vocês que estão ouvindo aí, é a gente voltar para o ofício. Sem deixar o texto, pode continuar rezando o texto. Mas o bacana aqui é a gente fazer como Maria. Como judia, Maria rezava os salmos. Esse cântico dela é uma prova de que ela rezava os salmos. É uma prova de que ela escutava as escrituras. E os salmos é a síntese das escrituras. Então, se a gente puder recuperar o ofício como fonte da nossa experiência espiritual, né, eu acho que a gente vai ganhar muito, a gente vai poder aprofundar uma mística muito diferenciada do que a gente vê por aí hoje. Né? E eu diria assim, a minha experiência pessoal, vou falar de mim, né? Os salmos, as palavras do salmo, elas tomam lugar na minha língua quando eu rezo a Deus. Então, as palavras da minha oração, elas são ocupadas agora pelas palavras do salmo. Né? Porque o salmo vai me educando, ele vai me estruturando por dentro. A oração do salmo vai me estruturando como ouvinte da palavra. Né? Eu não sou muito fiel não, viu, gente? Eu sou péssimo orante, preciso melhorar muito. Eu estou falando assim, até parece que eu sou o ás da oração. Não, estou no caminho como todo mundo. Mas é só para dizer para vocês o que o salmo faz com a gente. Quando a gente reza um salmo, depois volta no salmo, por exemplo, sexta-feira, o salmo 51 está lá sempre. É bom voltar ao salmo 51 e falar assim, meu Deus do céu, esse salmo está aqui, né? E ele está me educando para alguma coisa, ele está me chamando. E um dia ele vai me servir. E de fato eu já tive essa experiência, sabe, irmã Dilson? Uma hora assim difícil, está lá um salmo na minha memória, no meu coração, se voltando, me fazendo voltar para Deus. Tá? Então, a riqueza da liturgia das horas é essa, sabe? A gente deixar o Espírito e o próprio Cristo rezar em nós. Né? A gente sair dessa espiritualidade intimista, desencarnada, essa espiritualidade, né? A gente deixar o Cristo rezar em nós, deixar a voz dos pobres ecoar na nossa voz por meio da oração dos salmos. Que lindo, né? Temos muito que aprender ainda, né, Padre Danilo? Como hoje, o salmo de ontem, né? A gente pede isso, né? Para que o Senhor nos mostre os seus caminhos, nos ensine, né? Nos aponte as suas veredas. Eu acho que Salmo 25. Que beleza. Assim, os salmos, o salmista reza a vida. Então, por isso que os salmos é uma oração que toca a nossa existência, que toca o nosso cotidiano, que toca tudo que a gente vive, né? Só que nós precisamos dar espaço para esse momento também na nossa vida, né? Momento orante na nossa vida, ele é importante, né? Vai marcando também, né, a nossa jornada diária, né? E o povo está precisando de orações que sejam de fato orações, sabe, irmã? Às vezes a gente vê algumas novenas de Natal que parece mais aula de religião, não é? Algumas novenas fica porque tem que refletir, não, gente, deixa eu rezar um pouquinho também, pelo amor de Deus, né? Tem que fiar a ideia na cabeça do povo. Não. Tem hora que é de rezar mesmo, é só oração mesmo. A oração, ela nos educa na fé, né? Eu acho que isso é legal. E aí as paulinas, elas fizeram, junto com as pias discípulas, aí, o ofício da novena do Natal. Do Natal, Ofício da novena do Natal. Então, a partir do dia 15, né, se faz o ofício da tarde, com as antífonas do ó. Lembra que eu falei das antífonas? São antífonas muito especiais, no outro dia a gente pode falar sobre elas. Né? Tem vários textos, né? Na Rebe, o Padre Taborda fez um texto maravilhoso explicando as antífonas do ó. Né?
Mas são antífonas que é um tesouro da igreja, porque a liturgia faz isso, ela articula os textos bíblicos e faz a gente ler a Bíblia de outro jeito. É muito legal o que a liturgia faz. Então, a liturgia ela tem essa capacidade, né, de Maria e de Isabel, de reunir as coisas. Né? Essa terceira mulher... Sim, gostei. Igreja, né, que é a liturgia é a maior manifestação dessa terceira mulher, ela articula os textos bíblicos, ela reúne as coisas, sabe, gente? A gente tem que aprender com essa mestra, né, que é a liturgia da igreja, que é a própria igreja. Pô, Padre Danilo, muito obrigada, viu? Nossa gratidão imensa mesmo a você. O tempo correu, né? Passou muito rápido, né? Mas amanhã, como você falou, hoje você despertou em nós esse desejo de continuar aprofundando o Cântico de Maria na nossa vida, na nossa existência, na nossa história bem concreta, né? E amanhã a irmã Penha ela vai continuar, né, nos ajudando a aprofundar neste caminho de preparação para o Natal do Senhor. Então já fica aí o convite, amanhã no mesmo horário, às 20 horas, aqui nesse canal do YouTube, o Facebook, né, do Paulinas Brasil e Belo Horizonte, nós estaremos aqui com a irmã Penha Carpanedo, continuando, né, esse tema, e amanhã ela vai falar um pouquinho mais sobre Maria no tempo do Advento, né? E como modelo e inspiração para nós. Então, com certeza, ela vai trazer aí um pouquinho o ofício divino das comunidades, vai falar da novena de Natal que ela preparou, né, com muito carinho, e nós temos aí disponível em todas as livrarias paulinas do Brasil, né? Padre Danilo, nossa gratidão, e eu queria que você deixasse sua mensagem final e desse uma bênção também para nós. Vamos pedir a bênção a Maria. A primeira oração que a igreja rezou a Maria chama-se Subtum Presidium, né, em latim, né, sob a vossa proteção. Vamos invocar a bênção de Maria, né? A Penha me ensinou essa música, sob a vossa proteção. Eu acho que vale a pena, então, a gente cantar, né? Então, eu convido vocês, que certamente não devem saber, foi a primeira oração da igreja dirigida à Virgem Maria, tá bom? E ela é muito linda. Amanhã vocês pedem a Penha para cantar de novo, porque ela vai cantar mais bonito do que eu, tá bom? Pode deixar. Amanhã a gente pede uma réplica. Sob a vossa proteção, nos colocamos, Santa Mãe de Deus. Não nos desampareis em nossas necessidades e livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito obrigado, uma boa noite para todos e todas. Muito obrigada, um abraço a todos e até amanhã. Até. Quem tem 90 anos de história no Brasil tem bagagem suficiente para se conectar ao futuro. No mês em que comemoramos os 90 anos de caminhada no Brasil, queremos ressaltar o que conecta a nossa missão ao futuro. Paulinas, 90 anos de Brasil, inovando sempre, conectadas com o futuro.